Nós vamos ter uma leitura da Palavra de Deus e eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículos 34 a 35. Lucas, capítulo 13, 34 a 35. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer juntos a leitura da Palavra de Deus que está ali. Você pode dizer comigo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua Palavra, que saiamos daqui desafiados, consolados e dirigidos por ela. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Eu estive pensando bastante esta semana no tema que a igreja vem vivendo este mês de maio, que é o tema da família. E, num certo sentido, a igreja é também uma família. Nós temos a nossa família consanguínea, constituída dos nossos irmãos, dos nossos parentes, mas somos partes também de uma família de fé, e nós precisamos aprender a andar e a conviver nesta família de uma maneira em que a nossa atitude, a nossa ação, ela agrade a Deus, glorifique a Deus, tanto na nossa família consanguínea, a nossa família nuclear ali, quanto na nossa família de fé. Nós precisamos aprender a andar do modo como Jesus andava. No nosso relacionamento familiar em casa e na igreja, é preciso ter como exemplo para o nosso proceder o exemplo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Se quisermos fazer alguma coisa para Deus, é preciso que seja feita do modo como Jesus fazia. Ele é o exemplo, Ele é aquele que pode nos ensinar. Hoje pela manhã na Escola Bíblica Dominical, a Ellen estava trazendo para nós alguns dilemas que as famílias enfrentam hoje. Famílias que têm filhos pequenos, famílias com adolescentes, famílias já na melhor idade, onde marido e esposa enfrentam o desafio de agora ter uma jornada em que os filhos já cresceram e chegaram os netos, e nós vamos percebendo que temos ainda desafios e dilemas para os quais nós não estamos preparados, e a palavra de Deus nos mostra que, olhando para Jesus, Ele tem para nós a orientação, a direção para todos esses dilemas. E é olhando para o exemplo dele, é fazendo como ele fazia. Como é que Jesus cuidava da família, tanto da sua família mais próxima, quanto da sua família de fé? Eu hoje pela manhã ouvi algumas sinalizações ali na escola bíblica que nós precisamos fazer assim, 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 mas olhando para Jesus, nós vemos que Jesus, na verdade, cuidava daqueles que estavam próximos dele. Fazer como Jesus é o que fará com que a nossa família experimente saúde. E Jesus cuidava. Ele cuidava daqueles que estavam próximos. Ele cuidava de uma maneira especial de Pedro, Tiago e João, que eram os que estavam mais próximos dele. E pelo exemplo ia os encaminhando na vida. E depois de muitos anos, os teólogos estudando a vida de Jesus vão chamar o método de Jesus de discipulado. Os teólogos vão explicar que o que Jesus fazia
era um discipulado, que é fazer com que a vida dele fosse o exemplo para aqueles que estavam do lado dele, e por inspiração eles quisessem também se tornar parecidos com ele. Talvez na nossa família nuclear, o que esteja precisando hoje, a fim de que nossos filhos e netos vivam para a glória de Deus, seja da nossa parte uma atitude de discipulado na vida daqueles que estão próximos de nós. Jesus discipulava, ele ensinava, ele cuidava, ele ficava próximo, e tanto é que quando ele, antes de ser assunto ao céu, deixa isso como uma das suas prioridades para aqueles que viessem seguir o seu ensinamento. Quando nós lemos o Evangelho, os Evangelhos contam que Jesus, depois da ressurreição, ele tem um momento em que ele é elevado aos céus. Nós chamamos de a assunção de Jesus. E antes de ir assunto ao céu, antes de subir ao céu, Jesus deixa uma ordem. Lá no livro de Atos, no capítulo 1:8, ele diz assim para os discípulos: vocês serão minhas testemunhas. Ide, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E depois ele segue dizendo mais alguma coisa, né? Tudo isso foi, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Jesus deixou esta orientação para os seus discípulos. Lá no Evangelho de Lucas e de Mateus, nesse mesmo momento, há um relato também em que diz que ele diz: vocês serão minhas testemunhas, ide, portanto, pregai o Evangelho, ensinando, batizando, a fim de que aqueles que creiam venham guardar todas essas coisas que eu vos tenho ensinado. Onde é que está escrito isso, meus irmãos? Me ajudem aí. A grande comissão, onde é que ela está? Mateus 28 ou é Lucas? Mateus 28, 42. Os irmãos que estão ali na mídia vão me ajudar. Eu brinco dizendo que eles são os midianitas, né? Os midianitas. Não, não é esse aí, midianita, me ajuda. Onde está a grande comissão? 28, 19 do Evangelho de Mateus. É isso mesmo? Portanto, vão e façam discípulos. Olha aí a palavra discipulado, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esgota aí, tem mais coisa para fazer. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Como é que Jesus ensinava? De que maneira Jesus ensinava? Ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos netos, ensinar-nos uns aos outros precisa ser do jeito de Jesus, da maneira de Jesus, e é isso que resultará em que nós possamos experimentar na vida da nossa família a bênção de ter homens e mulheres que vivem segundo o conselho da palavra de Deus, como nós aprendemos hoje também pela manhã, por meio da mensagem que o ministro de música nos trouxe, o nosso irmão André Barbosa. A palavra do Senhor, o ensino do Senhor, o jugo do Senhor é o que faz com que nós tenhamos a experiência de viver numa família feliz. Como é que Jesus orava? O texto que eu li inicialmente mostra que Jesus está numa colina, no alto, olhando para Jerusalém. E o que ele enxerga ali é uma cidade completamente distante da vontade de Deus. Uma cidade que o está perseguindo, uma cidade que está pronta para
prender Jesus e levá-lo até a cruz. Jesus está ali olhando para aquela cidade e a cidade é hostil a ele. Ela não tem bondade, ela não tem misericórdia para com ele, porque ela é uma cidade malvada, acostumada a matar profetas e a perseguir aqueles que são enviados a ela como uma mensagem. É uma cidade pronta para a guerra, pronta para a desinteligência, pronta para a briga, pronta para a belicosidade. É uma cidade que mostra os dentes, que mostra as unhas, é uma cidade infiel, e Jesus se coloca com os olhares postos sobre aquela cidade, e o texto diz que ele lamenta ali. Jesus, além de ter, como se relata lá em João, quando ele está diante do túmulo do seu amigo Lázaro, neste momento Jesus também está chorando. Ele lamenta chorando: ai de ti, Jerusalém, 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 que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha que junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não o quisestes. Jesus está chorando. E cuidar da família, cuidar da igreja, cuidar da cidade, cuidar do mundo, vai exigir de nós que muitas vezes nós choremos pela cidade, nós choremos pela igreja, nós choremos pela nossa família. Há momentos em que não há outra coisa a não ser feita senão chorar diante de Deus. Chorar, arrependidos porque estamos também nesta cidade. Somos também uma parte desta família. E são muitas vezes os nossos pecados, os nossos erros que têm feito com que a maldade aumente naqueles lugares em que nós chegamos. Eu pedi para a irmã Joyce, né? Ô Joyce, vai ser difícil, né? Mas eu vou aprender, né? Quem mandou a sua mãe te dar um nome tão difícil, hein, Joyce? Né? Eu pedi para a Joyce me lembrar de um momento em que tem alguém que está querendo fazer as coisas do jeito de Jesus. E aí ela me ajudou a encontrar lá em Lucas, no capítulo 13, nos versículos 34 e 35, duas pessoas que estão orando. Mas a nossa atitude de oração, muitas vezes precisa de uma correção. Vê se você consegue colocar para mim aí Lucas, capítulo 13, versículos 34 a 35. Ah, não é esse não, é Lucas 18, de 9 a 14. Do jeito do Senhor, Jesus está orando, e ali naquele momento, na porta do templo, alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou uma parábola. Que parábola Jesus contou? Ele disse assim, ó: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Fariseu também ora. Olha que interessante. Um era fariseu, e fariseu orava. O outro era publicano. Publicano era um pecador, era um cara errado, um cara que andava de modo diferente, como o modo que Deus espera que nós andemos. Era alguém que era um pecador, visto aos olhos de todos como alguém para quem não tinha mais jeito. Um sujeito que nós não gostaríamos de ter como membro da nossa igreja. O fariseu a gente até aceitaria, porque o fariseu ele andava bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. O fariseu tinha carinha de crente, carinha de homem temente a Deus. E ele seria muito bem aceito na maioria das igrejas. Já o publicano não. O publicano era meio cachaceiro, assim, aqueles caras meio vida torta, uns caras assim, atribulados, sabe? Você já conhece, você já teve um amigo atribulado? Um cara assim que ele seria muito bom no exército de Davi.
Quando Davi começa o seu reino, o livro de Samuel, o livro de Reis, diz que ele juntou 400 caras amargurados. O que tinha de pior lá, o cara que já não estava mais dando mais certo em nada, quer saber, eu vou me alistar no exército de Davi. Aí ele ia para lá, 400 amargurados, gente para a qual ninguém mais via nenhuma possibilidade de recuperação, foi esses que Davi trouxe para junto deles, e os publicanos eram muitas vezes pessoas assim, pessoas que eram ladrões, injustos e adúlteros, porque o fariseu que está em pé orando, no íntimo, ele dizia assim, ele nem falava porque ele não queria dar muito spoiler ali, então ele falava assim, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens. E quando ele diz isso, ele está olhando para o publicano que está ali do lado. Graças a Deus que eu não sou como esse ladrão. Graças a Deus porque eu não sou como esse injusto. Volta e deixa ali que eu não vou saber de cor. Graças a Deus porque eu não sou como esse adulto, nem mesmo como este publicano. Mas ele está dizendo lá no íntimo dele, ele está orando. Esse não é o jeito de Jesus. O jeito de Jesus é o jeito em que o publicano ora. E agora vem o outro versículo. Ainda segue o fariseu. Ele era que nem nós assim, né? Jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo. Eu não jejuo 2 vezes, né? Às vezes não estou jejuando nenhuma. Então o fariseu estava melhor do que eu. Você vê que situação, né? A gente fala assim, esse negócio de jejum aí não é para nós, não. Isso aí foi para o Novo Testamento, lá para o Antigo Testamento. Mas o próprio Jesus jejuava. O próprio Jesus deixou aos seus discípulos a ordem que em alguns momentos as orações deles precisariam estar acompanhadas de jejum, porque até os fariseus jejuavam e oravam. Ele dizia assim, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, porém, ficou à distância de longe e nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo, aí é Jesus falando, esse homem, não o fariseu, ele foi para casa justificado diante de Deus, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Fazer do jeito de Jesus, agir do jeito de Jesus exige de nós humildade. A humildade de reconhecer que não é porque a gente vem na igreja todo domingo, não é porque a gente vai lá na marcha para Jesus, não é porque a gente participa da Convenção Batista do Estado de São Paulo, porque nós estamos na Junta de Missões Nacionais, Mundiais e Estaduais, não é porque nós temos este, aquele outro título, não é por isso, é reconhecer que se não formos humildes todos os dias, reconhecendo que somos pecadores e carecemos da glória de Deus, nós então não conseguiremos fazer discípulos, não conseguiremos cuidar da nossa família do jeito que Jesus cuidava. Jesus chorava, e muitas vezes eu e você vamos precisar chorar, porque nós também, ao revés de nos portar humildemente, somos frágeis, pequenos e débeis, e muitas vezes a nossa atitude será mais parecida com a do fariseu do que a do publicano. O grande apóstolo Paulo, quando chegou em Corinto, lá no capítulo da primeira carta, no capítulo 2, no versículo 9 em diante, se eu não estou equivocado, nem põe aí que eu não quero passar vergonha, né? Mas põe ali, vamos ver se eu acertei, aí eu ganho um prêmio, né? O pastor que sabe onde é que estão os versículos da Bíblia sem ter anotado. Olha ali, não era esse, né? Não era esse, deixa para lá, irmã. Quem que está ali? Levanta aí para eu ver, que eu quero judiar bastante de você hoje. Levanta aí que eu quero ver. Oi Camila, tudo bem? Deus abençoe. A Camila eu posso judiar bastante, não tem problema. Mas o texto que eu queria, era o texto que diz assim, quando estive entre vocês. Eu acho que é o capítulo 1 da primeira carta de
de Coríntios, né? O irmão Cláudio passou para mim esta semana um versículo que dizia que aquilo que o olho não viu, que o coração não sentiu, não subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam e buscam. E no texto que antecede este versículo, o apóstolo Paulo está dizendo: eu, irmão, quando fui entre vocês, não fui com palavras de sabedoria, eu não cheguei ali com palavras persuasivas, mas eu fui ali, embora temendo e tremendo, muito frágil, com muito medo, eu fui até vocês levando a palavra de Deus. Nós muitas vezes vamos fraquejar, porque se o próprio Paulo fraquejou, o próprio apóstolo Paulo teve dificuldades quando chegou na cidade de Corinto, quanto mais eu e você, se nós queremos discipular as pessoas, ensinando-os a guardar tudo aquilo que nós aprendemos de Jesus, nós vamos precisar chorar muitas vezes. 1 Coríntios 2, 1, é isso mesmo, irmã querida? É isso mesmo? 1 Coríntios 2, 1. O apóstolo Paulo disse isso, quando ele foi anunciar o mistério de Deus, ele não foi com superioridade de discurso, de sabedoria, mas ele foi de que maneira? Olha o que diz o versículo seguinte, ele não quis saber nada além de Jesus Cristo e esse crucificado. Segue mais um versículo. Foi com fraqueza e temor, e com muito temor que eu estive entre vocês. A maioria das vezes que a gente vai se apresentar diante das pessoas, para fazer um discipulado, nós vamos chegar lá com fraqueza, com temor e tremor. A gente vai querer ensinar para a pessoa e vai pensar lá no íntimo: meu Deus, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Como é que eu vou querer que a pessoa faça, se eu mesmo não estou tendo condições? Para que a gente faça como o Senhor, é necessário que haja em nós o espírito que houve naquele publicano, o espírito de humildade para reconhecer que sem Jesus não dá, sem Ele não dá. Nós vamos estar tremendo e temendo, pois é só Jesus que pode nos fortalecer para chorar uns pelos outros, orar uns pelos outros, ensinar uns aos outros e caminharmos como povo de Deus, como igreja de Deus. Eu não preciso olhar para nenhum outro lugar senão para Jesus, o mestre dos mestres. O que nós estamos precisando, o que as famílias estão precisando é de discipulado, igreja. Discipulado é isso, é fazer aquilo que eu faço pelo meu filho, pelo meu neto, fazendo pelos irmãos, pelos amigos, por aqueles que o Senhor coloca do lado, para que a gente comece a andar com Ele. Discipulado é cuidado, você só precisa cuidar de quem está perto de você. Eu fico muito feliz de ver meninos como o Lourenço. Ele está sempre cuidando da mãe dele, sempre cuidando da Vera, está sempre do lado da mãe, olha o tamanho dele. Mas ele já está fazendo discipulado, porque ele está fazendo com excelência. Excelência não é, a gente acha que excelência é perfeição. Enquanto eu não estiver fazendo as coisas perfeitas, eu não vou fazer. Mas excelência não é perfeccionismo. Excelência é fazer o melhor que você pode, é dar o melhor de si. A minha esposa conversou com o Lourenço uma vez, ela me contou que ela conversou com ele. E o que ele disse para a Eliana marcou ela profundamente. Ele pediu que a Eliana seguisse orando pela Vera, né? É o cuidado dele com a mamãe dele. Discipulado é isso, é fazer aquilo que eu posso fazer de melhor pelo outro. Eu sou bom nisso, então eu vou fazer isso aqui da melhor maneira que eu puder, para que o outro seja abençoado. E eu não preciso ter 67 anos para fazer isso. Eu posso ter 9 anos. Quantos anos você tem, Lourenço? 9 anos, acertei. Olha que bênção. Já estou bom em saber tamanho de menino só pela... né? Também eu tenho um monte lá em casa, né? Graças a Deus por isso. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é que nós somos uma família. E uma das maneiras de nós abençoarmos a nossa casa,
a nossa família é cuidarmos uns dos outros, sendo humildes para reconhecer que muitas vezes nós vamos precisar chorar diante de Deus, pedindo perdão para os nossos pecados, reconhecendo que de nós mesmos nós não temos nada, porque só a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Era assim que Jesus fazia, é do jeito de Jesus que funciona. Missões, igreja e família, só vai adiante se for do jeito de Jesus. E o jeito de Jesus começa pela oração, e muitas vezes a oração em lágrimas. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não conseguia nem olhar para o céu de tanto temor e tremor, e ele batia no peito então e pedia, tem misericórdia de mim. Começa pela oração, irmãos. Fazer do jeito de Jesus começa pela oração, porque a oração vai nos conduzir ao discipulado, ao cuidado uns dos outros, e é isso que nos fará avançar e nos fará crescer, porque quando nós estamos cuidando uns dos outros, nós não cismamos. E aí eu lembro daquele texto que eu compartilhei com a Andréia, que eu gosto tanto, que é o texto da minha vida, João capítulo 21, o Evangelho de João no capítulo 21 tem uma das figuras da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro. Você já ouviu dizer isso na palavra de Deus? Que a igreja é o corpo de Cristo? Vós sois o corpo de Cristo. Não pode o pé dizer, porque não sou mão, não vou fazer aquilo, nem o olho, porque não sou ouvido, não vou escutar essas coisas. Nós somos o corpo de Cristo, e Deus tem nos dado a uma unidade onde Ele é a cabeça. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, mas a igreja é também uma rede. E lá no capítulo 21 do Evangelho de João, há uma história muito bonita que logo depois da ressurreição de Jesus, Jesus está lá na praia, a noite caiu e os discípulos estavam com fome. Eles pegam um barco e vão para o meio do mar da Galileia, e ali eles tentam pescar. E a noite toda eles tentam e não conseguem, até que Jesus olha lá da praia e diz para eles, joguem a rede do outro lado. E aí eles jogam a rede do outro lado, e quando eles trazem a rede, o Evangelho de João capítulo 21, vai dizer que a rede vem carregada de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompia. A tradução Revista e Corrigida vai dizer, apesar de serem tantos, a rede não cismava. Você sabe o que é cismar? Você já pegou um tecido e ao invés de rasgar, ele esgarçou? Sabe o que é esgarçar? É quando o tecido não rasga, mas ele vai se desfazendo. Cismar é isso, é romper, é ir rompendo, é ir separando, é ir distanciando, é ir se abrindo e é ir permitindo que escape aquilo que está precioso daquilo que está ali para reter alguma coisa. Apesar de serem tantos, 153 grandes peixes, apesar de serem tantos, a rede não cismava. O assunto aqui não é peixe, irmãos. O assunto aqui não é rede. Jesus está falando aqui, ensinando princípios. Ele está ensinando que quando a rede, que é a igreja, é lançada, ela traz todos. 153 grandes peixes era o número de peixes que os biólogos reconheciam como a quantidade de peixes do mar da Galileia. Os estudiosos que estudam os textos bíblicos com profundidade, eles concluíram que era a totalidade dos peixes existentes naquele mar. Havia 153 grandes peixes ali, pequenos, grandes, médios, tinha de tudo ali. Tinha peixe de toda espécie, 153 espécies.
Eu não vou dizer que tinha tilápia, porque não sei se tinha tilápia naquele tempo, não vou dizer se tinha tambaqui, se tinha namorado, se tinha pintado, mas tinha 153 grandes peixes. E eles vieram na rede, e apesar de serem tantos, a rede não cismava. Olha lá, João 21:11, que benção. Camila, você não é uma midianita, você é uma benção. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia e ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes e, embora fossem tantos, a rede não cismou. Ali está dizendo não se rompeu, mas lá nas traduções mais antigas, a Revista Corrigida, por exemplo, vai dizer não cismava. Você já viu alguém cismado? Lá no interior do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, mais especificamente, o povo da minha cidade é meio cismado. Quando você chega lá a primeira vez e o pessoal não te conhece muito, eles cismam com você. Ele olha para você assim meio... Mas bate, tu não é daqui? Aí ele não te chama para tomar um mate, porque ele está cismado, e o cismado separa, afasta. Ele rompe, ele não quer contato. E é exatamente esse sentido que o texto quer trazer para nós. Nós fazemos do jeito de Jesus quando nós permitimos que na nossa família, na nossa casa, na nossa rede, caibam todos que o Senhor nos deu. Foi o Senhor quem mandou ele lançar a rede do outro lado. E foi o Senhor que deu a eles aquela grande pescaria, aquela pesca milagrosa. Foi o Senhor quem deu. E como igreja, quando nós não cismamos, quando nós não rompemos, cabem todos aqueles que o Senhor dá. Cabem todos. Ninguém é demais. Ninguém está sobrando. Na nossa casa, na nossa família e na nossa igreja, da parte de Deus, cabem todos. Ele é o nosso pastor, mas Ele é também o grande pescador das nossas almas. Ele nos tirou do lago horrível em que nós estávamos envenenados pelo pecado. Ele nos tirou de lá e nos colocou nas águas tranquilas que refrigeram a nossa alma, porque cabem todos. A graça de Deus, Tito 1:11 vai dizer, se manifestou Salvador a todos os homens. Tito 1:11, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A midianita ali me envergonhando. Acha para mim agora Tito, onde diz a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, para eu não ficar envergonhado aqui, irmã Camila, me socorre, me ajuda, porque está na Bíblia, eu tenho certeza, eu já li isso um dia. Está escrito ali? Olha só, irmãos, do jeito de Jesus, a gente chora, a gente ora e a gente não se separa. Aí errei por um capítulo, né? Não é Tito 1:11, é Tito 2:11. Você crê nisso? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os peixes? Não, a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora para você. A graça de Deus se manifestou salvadora para você que está aqui nesta noite. Não importa se você é pobre, rico, inteligente, ou não foi na escola, ou se teve dificuldade, se tem problemas, se tem lutas. A graça de Deus se manifestou salvadora para você que está aqui nesta noite. Foi Deus que colocou você na rede. E o chamado para nós que já estamos na rede é não cismar. É não permitir que a rede se rompa, ainda que Deus continue acrescentando, porque cabem todos na rede em que Jesus é o pescador que está trazendo para fora do pecado, para fora da sujeira, para fora do desespero, aqueles que estavam longe, tristes e desesperados. Fazer do jeito do Senhor. É isso que nos fará uma família, uma igreja e uma missão que avança. Fazer do jeito de Jesus. Jesus chorava, Jesus orava e Jesus prometeu que aqueles que não vivessem daquela maneira, Ele vai dizer que
aqueles que estavam vivendo de maneira diferente. Coloca de novo para mim lá o texto que eu li inicialmente, querida irmã. Lucas 13:34. É um desafio trabalhar comigo ali na mídia, viu? Por isso que vocês precisam estar sempre no treinamento, né? Sempre lá, porque o pastor é ruinzinho aqui de achar as coisas, então vocês têm que dar o suporte aí, porque cada um de nós que está na rede tem um chamado, tem uma vocação. Uns foram dados por Deus nesta rede com um propósito, e Deus deu para Camila esse propósito, essa fatia de estar ali ajudando o pastor, né? Graças a Deus pela vida dela. Ela está fazendo isso com excelência, ela está fazendo com o melhor que ela tem. E cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós aqui nesta noite tem uma fatia no ministério. Qual é a sua? Qual é a fatia que Deus te deu? Se nós vamos fazer do jeito de Jesus, vai ser de um jeito que não vai nos separar, vai nos manter unidos, porque a rede não se rompe quando Jesus está no controle e Ele nos dá meios para que isso aconteça. Ele disse assim: olha Jerusalém, você mata os profetas e apedreja. E quantas vezes, tantas vezes, hoje Ele está aqui nesta noite, tentando trazer as suas ovelhas, os peixes que Ele colocou aqui nesta noite, sob os seus cuidados. Jesus está aqui nesta noite, mais uma vez buscando estender sobre nós as suas asas. Mas a gente pode não querer, porque nós temos liberdade de dizer para Ele assim: eu não quero. Deus nos fez tão livres, que nos fez inclusive livres para dizer para Ele: eu não quero o Senhor. Ele nos convida e nos chama dizendo: vinde a mim todos vós, e nos dá a liberdade para, se não querer, irmos embora. As consequências, segue um pouquinho o versículo adiante, diz que a casa deles, a família deles, a igreja deles vai ficar deserta. O princípio aqui é esse: quando a gente começa a olhar para aquilo que nos separa, para as intriguinhas, para as briguinhas, para as questões ínculas, olha que palavra bonita, né? Questúnculas. Você já ouviu falar nisso? Tem essa palavra no dicionário, procura lá que você vai achar. Questúnculas, são questões pequenas que muitas vezes nos separam. A gente briga por causa de questúncula, né? É um absurdo, é um negócio assim. Às vezes acontece lá em casa, né? O marido deixou a toalha molhada em cima da cama. Às vezes acontece, é uma questúncula, mas isso, se for levado muito a sério, vai dar tanta briga que não vale a pena. Vai fazer com que a nossa casa fique deserta, a nossa família fique desolada e comecem a se instaurar dentro de nós desinteligências. Não é só deixar a toalha molhada, não é para fazer isso não, viu, maridos? Eu faço e levo bronca e vou lá e coloco a toalha no lugar certinho. Então, estou dando um alerta aí para os maridos, né? Fique esperto, né? Não deixa a toalha molhada lá em cima da cama não, que vai ser questúncula para a sua vida aí, né? Cuida disso aí, né? Dessas coisas. Ele disse assim, ó: a casa de vocês vai ficar deserta. Quando na igreja a gente começa a olhar para os probleminhas, para as coisinhas pequenas, a gente está em família, irmãos, a gente está aqui tudo junto, né? Nós estamos aqui juntos, e a convivência vai gerar atritos. Nós estamos crescendo, e crescer dói. Vai ter momento que a gente vai sentir dor, porque vai ter hora que a gente vai ter que dizer para o irmão: olha, irmão, isso aqui não está certo, e ele não vai gostar. Mas é melhor falar. Eu disse para uma irmã essa semana: eu prefiro ficar vermelho do que ficar amarelo. A gente fica vermelho uma só vez, quando fala a verdade. Mas amarelo a gente vai ficar toda hora que ficar lembrando daquilo lá. Já viu quando você é pego? Você fez uma coisa errada, tentou esconder e é pego, você fica amarelinho assim, né? É melhor ficar vermelho. Então, vermelho a gente faz como Jesus fazia. Jesus, Ele é aquele que não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega.
Jesus vê sempre esperança, seja na pior das situações. A cana está quebrada, é um bastão assim, ninguém mais consegue segurar ali porque fere a mão naquela cana, naquele bastão, mas Jesus vai ali e apara aquilo, ajeita, arruma, e a gente pode fazer daquilo um bastão para se segurar. A gente precisa aprender com Jesus e fazer do jeito de Jesus. Se não fizermos assim, a nossa casa ficará deserta. A nossa igreja, deixa ali o versículo aparecendo ali para a gente lembrar, né? A casa de vocês vai ficar deserta, ele disse, se vocês não se comportarem da maneira como ele está esperando que eles se comportem. E vocês não me verão mais até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Igreja querida, hoje foi uma conversa aqui, né? É uma conversa. Eu brinquei com o ministro de música que hoje eu não ia pregar expositivamente, nem textualmente, nem tematicamente. Hoje eu ia fazer uma homilia, que é uma conversa em volta da mesa. Homilia é um termo eclesiológico, que quer dizer conversa em volta da mesa. Eu quero convidar vocês a fazer como Jesus fazia. Jesus orava, Jesus chorava e Jesus sinalizava a necessidade da humildade, do arrependimento e do estarmos juntos, porque cabem todos no lugar aonde Jesus está. Estar em volta da mesa é isso. Coloque a família em volta da mesa. Para com esse negócio de ficar cada um fazendo o seu prato, um vai para o quarto, um vai para a sala, um vai para a garagem, um vai lá para o canto não sei da onde, vai para o quinto dos cantos, e cada um come num canto. Isso é feio, irmãos, isso não funciona, isso não é bonito, isso esgarça a relação familiar. Vamos nos discipular. Junta a família ali, se não dá para ser no almoço, no café da manhã, à noite, e em volta da mesa, cultivem a unidade, porque é juntos que nós vamos avançar, é juntos que nós vamos crescer, é juntos que nós vamos nos discipular. O Nelsinho brincou de manhã lá que precisava chamar a polícia, né, Nelsinho? Tem que ser policiado, mas Jesus diz assim, a gente tem que ser discipulado. Implica muitas vezes a disciplina, mas se for do modo de Jesus, nós vamos crescer para a glória de Deus. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que nós possamos reconhecer que somos fracos e frágeis, e chorar pelos nossos pecados, e chorando pelos nossos pecados, orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pela família, porque tem jeito para a nossa família, tem jeito para a nossa igreja, tem jeito para este mundo. Jesus disse que aqueles que creem nisso verão a sua glória quando Ele vier e irão dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite, por esta família reunida aqui, ó Deus, que veio ouvir a Tua palavra, adorar o Teu nome, exaltar e magnificar o Senhor, que é grande e misericordioso nas nossas vidas. Ó Deus, eu peço de modo particular por estes irmãos e irmãs que vieram aqui nesta noite, que sobre eles, ó Deus, esteja não só as Tuas lágrimas, porque o Senhor chorou por eles, mas esteja também a Tua alegria sobre eles, a alegria do Senhor que é a nossa força, que o Senhor se alegre com esta igreja, porque esta igreja está vivendo para a glória do Teu nome. Visita cada coração, Senhor, e nos dá uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana cheia de saúde, uma semana feliz para a glória de Deus. Nós oramos agradecidos e abençoamos o povo de Deus em nome de Jesus.